Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia 18 de agosto. Rezemos pedindo ao Senhor Deus que esteja conosco nesse momento. Senhor, eu creio na Tua presença aqui comigo ao iniciar este momento de oração. Eu espero no Senhor. Eu sei que o Senhor sempre cuidará de mim. Quero que este tempo na Tua presença seja um sinal do meu amor por Ti. Procuro apenas agradar-te, sem desejar para mim nenhuma consolação espiritual. Senhor Deus, encha-me com a Sua graça para que eu possa atender às Suas elevadas expectativas. O Evangelho desse dia de hoje é Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, os fariseus hoje nesse evangelho ouviram o ensino de Jesus contra o divórcio, lá no Sermão da Montanha, que era um ensino que ia contrário à prática dos judeus, que tinham essa prática de, em algumas ocasiões, assim como o livro do Levítico permitia, despedir a sua esposa. Alguns motivos até absurdos. Por isso, os fariseus tentaram prender Jesus. Nesse caso, colocar o ensino de Jesus oposto àquilo que Moisés apresentou. Esperavam com isso desacreditar Jesus na frente das pessoas. Porém, Jesus conhecia bem as intenções distorcidas, baseadas naquilo que estava escrito e até pela dureza do coração, mas Jesus tinha plena consciência do plano original de Deus para o homem e a mulher no relacionamento entre os dois. Ele sabe que a intenção dos fariseus era tentar fazer com que ele fosse apanhado de alguma forma numa situação difícil. Por isso, Jesus apresenta a vontade de Deus. E a vontade de Deus abre espaço para que a gente possa apresentar aquilo que vem do alto. Há exceções, como os fariseus colocavam, mas essas exceções não cabem nos planos de Deus. Então Jesus não sentiu necessidade nenhuma de bajular a multidão ou mesmo oferecer uma saída mais fácil, mesmo estando diante de um grande desafio. Jesus não quer colocar exceções à vontade de Deus para o homem e a mulher. O foco de Jesus estava no que Deus pretendia. E hoje também, na atualidade, nós ainda somos desafiados a responder, mas sempre com uma resposta sobre aquilo que Deus espera
para o sacramento do matrimônio. O ensinamento de Jesus parece contrário àquilo que era a cultura da gente daquela época, como também hoje o ensino da igreja, o ensino evangélico parece ir contra também a cultura. Mas, na verdade, o quê? Nós apresentamos um jeito de ser a cultura, no jeito de amar entre o homem e a mulher. Muitas vezes é a cultura que rejeita aquilo que nós reafirmamos, aquilo que nós queremos, num amor bonito, num amor esponsal, num amor que se doa o tempo inteiro, do homem para com a mulher e da mulher para o homem. Como pode ser tão ousado, né, e pedir tanto, né, se ainda nós trabalhamos o mesmo pecado hoje, que é o pecado do adultério, que está aí presente. Também imperfeições, mas também a dureza do coração de tanta gente. E naquela época também havia uma dureza no coração das pessoas. Por isso, Moisés permitiu que algo ainda fosse possível, mas Jesus sempre reafirmando aquilo que é certo. A chave é que Jesus não simplesmente acrescenta novas leis. Ele apresenta a graça de quê? De poder viver como Deus quis desde o princípio. Porque o que Deus quis desde o princípio? Não é abrir exceções, como foi o caso de Moisés. Mas Deus sempre quis um amor incondicional, um amor fiel, um amor de aliança. Porque o amor entre o homem e a mulher, ele é equiparado à aliança que nós fazemos com Deus e a aliança que Deus faz com a gente. Então Deus estabeleceu essa aliança antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Cristo pode pedir mais de nós. Por quê? E pedir mais como? Mais do que Moisés pediu. Porque Jesus é Deus. E além de pedir, ele nos dá a graça também. Quem quer viver o sacramento do matrimônio, Jesus concede a graça para que o casal possa viver uma vida santa diante de Deus e de uma maneira nova. Viver o sacramento do matrimônio, viver ao lado de uma pessoa que se ama, não é viver uma perspectiva de que, sendo dessa forma, eu posso me separar. Então, o adultério não cabe em nenhuma situação. Pela graça de Deus, nós somos feitos homens novos em Cristo, mulheres novas em Cristo e transformados em filhos de Deus, capacitados para viver a santidade para toda uma vida. Então, esse é o convite. Jesus não quer debater se pode ou não se separar. Não cometer adultério. Se você ama uma mulher, se você ama um homem, seja fiel. Ame para sempre. Faça tudo para que essa pessoa seja feliz. Quem ama não quer viver essa dimensão de pensar de uma probabilidade de se separar, mas é pensar sempre, contar com a graça de Deus para que o nosso amor aumente, para que o nosso respeito cresça cada vez mais. E nunca desistir disso, nunca desistir do amor. E viver animados a viver o amor, mas também de acordo com os ensinamentos de Jesus por toda a vida. É difícil viver o casamento, obviamente, mas a dificuldade está em quê? Em amar, porque o amor quer sacrifício, o amor quer doação. E amar de verdade, se comprometer de verdade com o amor, não é uma tarefa tão fácil. E nem todas as pessoas estão disponíveis para viver de fato esse amor. Mas a graça de Cristo é transformadora. E a graça vai capacitando as pessoas para viver esse amor. Um amor que se doa, um amor que faz de tudo para que a vida de Jesus apareça. Então, quem vive o sacramento do matrimônio, seja fiel. Quem pretende viver o sacramento do matrimônio, procure a fidelidade. Procure a graça de Deus para viver bem. Procure acertar sempre a vida do esposo e da esposa ao amor de Deus, nunca pensando na possibilidade de separação. Jesus, dá-me a fé e a confiança
para crer de todo o coração que a tua graça me basta. Ensina-me a acreditar que os teus mandamentos são sempre apoiados pela tua graça e que posso viver como um novo homem em ti. Peça hoje uma esperança inquebrantável no poder da graça de Deus agindo em você. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.